Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, apresentamos as boas-vindas a todos que participam e compartilham este momento especial e significativo. Em respeito a esta solenidade, solicitamos a gentileza de não utilizarem dentro deste auditório apitos, buzinas, confetes, balões, faixas e similares, evitando assim possíveis constrangimentos. Agradecemos a presença dos gestores da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, professores, funcionários, alunos, familiares e amigos. Neste momento, iniciamos a solenidade de colação de grau da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, recebendo em pé os membros da mesa diretiva e autoridades presentes. Ainda em pé, nesse instante, e com muita honra, recebemos os concluintes de Teologia. Os membros da mesa, formandos e convidados, podem se sentar, por gentileza. Convidamos neste momento o Padre Antônio Douglas de Moraes, da Pastoral Universitária, para a leitura da mensagem religiosa. Um bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos, familiares, amigos, parentes, colegas de faculdade, padres, sobretudo das casas de formação e aqueles que acompanharam também e acompanham a vocação desses jovens, estimados, queridos. Parabéns. Nós vamos iniciar este momento da colação de grau de vocês, e isso, de um modo muito especial para esta turma, não é algo separado de tudo que vem depois, mas com um momento de oração, de agradecimento a Deus por tudo o que Ele concede a todos nós na nossa vida. Gostaria de lembrar de algumas situações, mas todos nós
trazemos no nosso coração estas situações de agradecimento, de louvor a Deus por este momento. Nós queremos lembrar, em primeiro lugar, que a fé cristã, ela nos ensina que a felicidade que buscamos torna-se muito maior e verdadeira quando nós nos empenhamos para que os outros sejam felizes também, não é? Então, nesse espírito que nós lembramos principalmente dos pais, dos parentes, dos familiares que os apoiaram e apoiam, que de algum modo ofereceram para vocês um alimento que os fez perseverar e estar agora aqui nesta conclusão do curso de teologia. Então, gostaria também de lembrar dos seus colegas de turma ou de outros cursos no âmbito da universidade, que também se apresentam em nossas vidas como esta motivação, com este alimento que nos dá forças, também nos momentos difíceis, não é? E são pessoas com as quais a gente pode contar, partilhando a nossa vida e que vai nos ajudando nesta caminhada. Bem como também aos professores, aos funcionários da universidade, que com o seu empenho preparam este lugar, preparam este espaço para recebê-los. E isso também torna-se para vocês um ânimo, um estímulo, um desejo, né, de fazer bem aquilo a que vocês são destinados aqui nesta universidade. E aos professores, que a cada dia buscam modos de transmitir e fazer com que vocês também construam aí o conhecimento necessário para o andamento do curso. Então, tudo isso e tudo aquilo que está no coração de todos nós aqui também, nós vamos sintonizar com o coração de Deus e apresentar a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor e os nossos pedidos também. Eu vou ler um texto bíblico para que também nós guardemos como um momento, neste momento importante da nossa vida. Um trecho do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, que diz assim: Nem todo aquele que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que cumprir a vontade de meu Pai que está no céu. Assim, pois, quem escuta estas minhas palavras e as põe em prática, parece-se com um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, cresceram os rios, sopraram os ventos e se abateram sobre a casa, mas não a derrubaram porque estava alicerçada sobre a rocha. Quem escuta estas minhas palavras e não as põe em prática, parece-se com um homem sem juízo que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, cresceram os rios, sopraram os ventos, golpearam a casa e ela desmoronou. Foi um desmoronamento terrível. Quando Jesus terminou seu discurso, a multidão estava maravilhada com seus ensinamentos, porque ele ensinava com autoridade e não como os letrados. Eu gostaria de deixar esta referência hoje deste momento importante da vida de vocês, mais este momento.
vocês estudaram teologia, né? E sabem muito bem o significado deste texto bíblico para nós. Mas eu gostaria de falar um pouco a respeito da rocha e da areia. Às vezes nós imaginamos e até sentimos que a nossa vida ela está totalmente estruturada e que está pronto e nada pode nos abalar. E de repente acontece algo que faz a gente sentir junto com esta rocha, porque é verdade, não é? Que muita coisa está estruturada em nós, mas ao mesmo tempo a gente sente ainda estes grãos de areia que vão caindo. E aí então a gente percebe que precisa ainda construir bastante. Nós sabemos que esta construção ela deve ser sobre o Cristo Jesus, não é? Mas eu gostaria também de destacar a importância da areia na nossa vida. Existem espaços livres, abertos, entre os grãos de areia. E se nós não ocuparmos estes espaços, se nós não colocarmos nestes espaços que separam os grãos de areia, a nossa criatividade, a nossa fé, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, dificilmente nós vamos contribuir para que estes grãos de areia um dia se juntem e a gente consiga sentir em nós esta firmeza que a rocha representa. Então, eu desejo que vocês continuem, não é, buscando nesses espaços livres, abertos, se juntar e juntar também todas as pessoas de boa vontade para que este mundo em que nós vivemos possa se estruturar cada vez mais na direção da dignidade da vida das pessoas, aquilo que nós aprendemos e tentamos vivenciar com os ensinamentos de Jesus Cristo em nossas vidas. Eu gosto sempre de lembrar neste momento que a gente nota com muita facilidade que os nossos familiares, sobretudo os nossos pais, eles desejam oferecer oportunidades para nós, que às vezes são oportunidades que eles não tiveram na época deles, não é? Tudo isso é alimento, tudo isso nos impulsiona, tudo isso também é presença e graça de Deus em nossas vidas, né? Então, que vocês possam aí dar continuidade em direção ao ministério, não é? Sacerdotal, que é o objetivo também de vocês, a partir desta colação de grau. Eu gostaria de convidar então que todos nós juntos rezássemos a oração do Pai Nosso. Poderíamos ficar em pé e logo em seguida então nós faremos uma oração de bênção e todos que estão aqui que desejarem estender a mão sobre estes jovens para a oração final. Rezemos juntos então a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos estender então a nossa mão em direção a eles,
As mãos, elas representam este desejo mesmo, né, de transmitir a bênção. A gente lembra quando a gente era criança e chegava na casa da avó e do vô, né, e beijava a mão deles. Era para isso também, né, que a gente conseguisse alcançar a bênção de Deus por meio deles. Senhor, nosso Deus e Pai, vós enviastes vosso Filho Jesus ao mundo para nos ensinar a amar por meio da doação, da caridade, do serviço ao próximo. Abençoai estes vossos filhos, que hoje colam grau no curso de teologia e que buscam o ministério sacerdotal, para que sejam felizes. Fazei que apliquem os conhecimentos adquiridos ao longo destes anos na construção da justiça, da fraternidade, da caridade, e que sejam generosos para com os mais necessitados. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu vou convidá-los também a encerrarmos este momento de oração, nos dirigindo a Maria, a mãe de Jesus, que é a nossa mãe também, que ela nos abençoe e, sobretudo, a vocês, continue ela cuidando com o carinho de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, parabéns e continue sendo sempre abençoados por Deus. Amém. Cumprimentamos e agradecemos a presença dos membros que compõem a mesa de honra desta sessão solene de outorga de grau. O vice-reitor, o professor doutor Padre José Benedito de Almeida Davi, representando o magnífico reitor, o professor doutor Germano Rigassi Júnior, o diretor adjunto do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, o professor doutor Monsenhor Adriano Brolese, o diretor da Faculdade de Teologia e professor homenageado desta turma, o professor mestre Cônego Elisiário César Cabral, o paraninfo do curso de Teologia, o professor doutor Monsenhor Rafael Capelato, a professora homenageada que nos prestigia do lugar reservado da plateia, a extensão de honra desta mesa diretiva, a professora mestre Lúcia Maria Quintes do Casble Gomes. Muito obrigado pela presença de cada um dos senhores. Passamos assim a palavra ao vice-reitor, o professor doutor Padre José Benedito de Almeida Davi, para a abertura oficial da sessão solene de outorga de grau. Bom dia a todos. Antes de iniciarmos propriamente da abertura desta sessão, gostaria de convidar a professora Lúcia para sentar conosco aqui na mesa. Declaro aberta a sessão solene de colação de grau da Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Convido a todos os presentes, em posição de respeito, a cantarem o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino da PUC Campinas.
própria natureza. És velha sorte nove do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol mais mãe gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digam bem de louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais mãe gentil, pátria amada Brasil. Vai o sol da verdade fugindo num convite glorioso de luz. Ó, marchemos que o tempo é tão lindo, rumo ao sol, a verdade, a Jesus. Eis o rastro da glória estudantes, com enlevo num hino de amor. Vamos todos alegres avante, em revoadas regiões do fulgor, desfraldar, 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 desfraldar juventude, o bendão que nos chama ao dever. Brilha a ciência adorando a virtude, brilha a fé aos clarões do saber. Desfraldar, desfraldar juventude, o pendão que nos chama ao dever. Desfraldar o pendão que nos chama ao dever, brilha a fé aos clarões do saber. Desfraldar, desfraldar juventude, o pendão que nos chama ao dever. Desfraldar o pendão que nos chama ao dever, brilha a fé aos clarões do saber. Aos clarões do saber. Sejam todos bem-vindos à sessão solene de colação de grau dos nossos alunos concluintes do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Cumprimento os membros da mesa, Monsenhor Adriano Bolesi, diretor adjunto do Centro de Ciências Humanas e Aplicadas, o professor cônego Elisiário César Cabral,
diretor da Faculdade de Teologia, professor Monsenhor Rafael, paraninfo desta turma, professora Lúcia, professora homenageada. Quero cumprimentar também os demais professores que estão aqui, cumprimentar os reitores de casa, os representantes das dioceses, os nossos estudantes de teologia, nossos funcionários. Quero cumprimentar também todos os familiares que estão por aqui hoje conosco e, de um modo especial, cumprimentar os nossos formandos deste ano de 2019. Trago também a vocês a saudação e o abraço fraterno do nosso reitor, professor Germano Higashi Júnior, a quem represento nesta cerimônia de colação de grau. A cerimônia de hoje é um ato oficial de colação de grau. Por ele, a universidade outorga o grau ao formando diante dos resultados acadêmicos obtidos e mediante o juramento do exercício ético e legal da profissão de teólogo. O diploma que oportunamente vocês receberão é o documento de reconhecimento legal e público que certifica que o graduado concluiu com sucesso a sua formação universitária e se tornou um profissional de nível superior em sua área de conhecimento, podendo exercer plenamente a sua profissão de teólogo. Considerando a missão institucional da PUC Campinas, podemos dizer simplificadamente que a formação universitária para nós, ela tem 3 dimensões: a formação científica, a formação profissional, a formação humana. A formação científica é muito mais do que a aquisição das informações próprias de cada área da ciência, pois estas se desatualizam logo. A formação científica é o desenvolvimento do espírito científico, a vontade da capacidade de utilizar a ciência e seus métodos para conhecer melhor o mundo, a sociedade, o ser humano, a vida, tornando-se capaz de construir conhecimentos e não apenas de aplicá-los. A formação profissional, por sua vez, dá ao estudante muito mais do que um ganha-pão. Proporciona conhecimentos e competências que lhe permitem atender às necessidades específicas da sociedade e assim melhorar a vida da comunidade e das pessoas. A formação humana ofertada a partir dos valores ético-cristãos é dever irrenunciável desta universidade, pois contribui para a formação integral da pessoa humana e promove o diálogo entre a fé e a razão, com vistas à construção de uma sociedade mais justa e solidária. Isso nós podemos dizer de todos os cursos da nossa universidade. Mas quando nós nos encontramos no ambiente do curso de teologia, eu acho que poderíamos acrescentar algo mais. A formação teológica, ela deseja contribuir para o exercício do ministério pastoral na igreja, seja como agente leigo, seja como agente ordenado de pastoral, ou seja, presbítero. É evidentemente nesta direção que vai a preocupação do nosso projeto pedagógico. Não só para o exercício da profissão de teólogo, mas muito mais do que isso, para aquilo que a igreja pede e espera dos seus ministros ordenados. Serem agentes, em primeiro lugar, portadores do Evangelho a todos os cantos do mundo. Serem pessoas comprometidas com a valorização, o crescimento da vida e da dignidade das pessoas.
serem pessoas capazes de construir comunhão, ou seja, fazer comunidade. Nós desejamos muito que esse momento desta cerimônia de colação de grau represente na vida de vocês mais um passo dado, mais algum conhecimento adquirido, sobretudo como ferramenta para vocês continuarem aprofundando a reflexão da fé. Eu sempre costumo dizer, o curso de teologia é apenas uma introdução. Nele a gente recebe algumas ferramentas para mais aprofundadamente pensar a nossa fé e vivê-la. E isso é tarefa para a vida toda. Nós abraçamos vocês em nome de toda a comunidade universitária, desejando que vocês possam carregar para sempre a experiência que fizeram e aquilo que construíram junto com toda a comunidade docente, com toda a comunidade universitária, nestes anos que vocês passaram aqui conosco. Muito obrigado. Convidamos o graduando Fabrício Rodrigues dos Santos para a leitura do juramento, que os demais formandos acompanham em pé, com o braço direito erguido à frente. Juro, no meu viver pessoal e ministerial, empenhar-me na promoção da vida, respeitando as diferenças, buscando a justiça, construindo a paz e sinalizando o reino de Deus. No testemunho do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, que lhes inspirou este elevado propósito, os ajude a exercer a sua profissão de teólogo conforme o seu juramento. Amém. Passemos agora à outorga de grau, que os concluintes continuam acompanhando em pé. Eu, professor padre José Benedito de Almeida Davi, vice-reitor desta Pontifícia Universidade Católica, por delegação do magnífico reitor e nos termos da legislação em vigor, confiro a você e a todos os formandos deste curso de teologia aqui presentes o grau de bacharéis em teologia para o exercício pleno de sua profissão. Parabéns a todos. Neste momento, temos a honra de dar início à entrega dos documentos aos formandos do dia, que recebem simbolicamente o diploma e, no canudo, o histórico escolar e a certidão de conclusão de curso. Para isso, convidamos à frente da mesa o diretor da Faculdade de Teologia, o professor mestre Cônigo Lisiário César Cabral.
Iniciamos a chamada dos formandos do curso de Teologia, a começar por ele, Caio Renato Rodrigues. Daniel Lavandowski Bento. Everton Luiz Lucchesi. Fabrício Rodrigues dos Santos. Josias Fernando da Silva. Júlio César de Oliveira. Maciel Heraldo Araújo da Silva. Mateus de Lima Ramos. Robson Luiz Nates. Tiago Sebastião de Brito. Agradecemos o diretor da Faculdade de Teologia, o professor mestre cônego Elisiário César Cabral. Senhoras e senhores, com muitas palmas, saudamos os mais novos formados pela PUC Campinas. Convidamos agora o orador Daniel Lavandowski Bento para homenagem aos pais, familiares e amigos, e também o orador Mateus de Lima Ramos para homenagem aos mestres, funcionários e colegas em nome da turma. Bom dia a todos, reverendíssimos padres, diáconos e a todas as autoridades, funcionários, alunos, amigos
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, ilustríssimos professores e todos os demais colaboradores, peço uma licença para homenagear primeiramente meus irmãos de turma, que estão se formando comigo neste ato. Caríssimos irmãos, parabéns pela etapa. Etapa concluída. Sabemos que a formação continua, ela é permanente. Mas este é um grande momento de júbilo e alegria, já que nesse ato solene somos honrados com o título de bacharéis em teologia. Amados irmãos, congratulo-vos por terem vencido os desafios. Tantas foram as provas e provações. Aqui na teologia, podemos relembrar tantas aulas, estudando desde o Antigo ao Novo Testamento, estudando os desafios da igreja de hoje, os desafios que nós enfrentaremos. Enfrentamos juntos seminários, debates, exercícios, documentos históricos, gravações, aulas de grego, hebraico, leituras, interpretações de textos bíblicos, desconstruções de opiniões tão caras a nós, conceitos morais com muito afinco, reflexões eclesiais, estudos de caso, tantos estudos de caso, laboratórios de liturgia, viagens didáticas, viagem à casa da mãe Aparecida, a última, diálogo interreligioso, visitamos outras denominações, também ecumenismo. Tantos foram os momentos que nos passa um filme neste momento, que devemos relembrar com orgulho, porque vencemos. O temível exame de Universa, fomos aprovados com a graça de Deus. Portanto, o trabalho de conclusão de curso, excelentes trabalhos saíram da nossa turma, graças a Deus. Então são muitos os momentos que devemos louvar a Deus, dar graças a Ele, que foi misericordioso conosco nos nossos limites e nos capacitou para exercer o ministério. Em tudo, meus irmãos, somos mais que vencedores, muito mais do que pelos nossos méritos pessoais. A bondade de Deus, a graça que nos basta, é que nos permitiu concluir o curso. Agora temos uma missão nobre de ficar com o que foi bom e levar ao santo povo de Deus todos os ensinamentos que nos fizeram amar mais a Cristo e acenderam a nossa fé. O teólogo é desafiado a discursar sobre Deus, ensinamento de Santo Agostinho. E como a revelação deste Deus é inesgotável, inefável, com humildade devemos nos colocar como servos, servos da palavra, sendo homens da palavra e de palavra. De modo que nosso discurso e prática sejam coerentes. Mais que meras palavras, devem falar nossas obras. 3 conselhos do amado Papa Francisco para nós teólogos. 1. Conselho, maravilhar-se. Por mais que surjam problemas, meus irmãos, desafios, dores, o teólogo não pode perder a capacidade de se maravilhar, diz o Santo Padre. A gente tem que olhar a criação amorosa do Deus que nos salva criando e cria salvando e continuar essa caminhada a encontrar Deus desde o pequeno até o mais alto. Maravilhem-se, irmãos, maravilhem-se com o que Deus proporcionará a vocês. O 2º conselho é fazer uma teologia de joelhos, ou seja, rezar a fé, alimentar a espiritualidade, continuar a fazer uma teologia com o povo. E eu diria que agora começa a verdadeira teologia, no contato com o amado povo de Deus. Rezando de todo o coração, fazendo as práticas da caridade, de penitência, vocês encontrarão Deus, alicerçados pelos que aprenderam aqui. O 3º conselho do Papa é fazer a teologia junto, com o pé no chão com o povo de Deus, com a igreja,
sentir com a Igreja, tão caro ao Concílio Vaticano II, tendo a certeza que não estamos sozinhos e por isso não devemos ter medo, não devemos ter medo. Somos acompanhados nesse caminhar, nesse caminho bonito de discipulado que nós fazemos. E virão, claro, polêmicas, discussões, desafios, mas com o povo, nas paróquias, com os mais simples, nós teremos contato com Deus, que se revela aos humildes e resiste aos soberbos. Então, com humildade, escutem os vossos fiéis. Sejamos teólogos que sabem compreender e ter misericórdia, para crer, para compreender e compreender para crer. Por fim, amados irmãos, amados diáconos, amado diácono Robson, diácono Fabrício, diácono Everton, diácono Caio, diácono Júlio, amado Padre Josias, amado Tiago, Mateus e o Maciel, falei todos? Aprendamos a fazer uma teologia do serviço, servir com o povo, pela sabedoria da cruz, como nos ensina o apóstolo Paulo, com a caridade que edifica, com o bom exemplo que arrasta, enfim, com o amor e a graça de Deus. Congregar num só corpo, o corpo de Cristo. Unidos, não tenhamos medo e que o amor tudo suporte em nós. Amai comigo, creiam comigo, e aquele que os chamou é fiel e nos ajudará a servir e amar, em tudo amar e servir. Nesse momento eu agradeço também os familiares. Nós só chegamos aqui graças às nossas famílias que se empenharam, que rezaram por nós, que tudo fizeram por nós. Para eles, eu gostaria de pé, vocês junto comigo, elevássemos uma oração à Mãe da Misericórdia, a Nossa Senhora, que possa nesse momento abençoar nossos familiares amados. Nós vamos rezar uma Salve Rainha. Podemos juntos, irmãos? De mãos postas, nós vamos rezar a Salve Rainha, confiando nossas famílias, a quem tudo devemos, aos cuidados maternos de Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia a todos. Queridos professores, faltam palavras para expressar de modo adequado a gratidão que sentimos por cada um de vocês e a alegria e a realização que grita dentro de nós. No entanto, é válido o esforço de demonstrar a cada um de vocês o quanto foram importantes e especiais durante estes 4 anos de trajetória na PUC Campinas. Tal como a etimologia da palavra educare sugere, ser educador é nutrir e cuidar de alguém. Desde o início em nosso curso de teologia, fomos nutridos com pensamentos e raciocínios teológicos, cuidados por vocês com a finalidade de seguir o Cristo de maneira ainda mais profunda. O caminho foi árduo. Fomos desconstruídos e reconstruídos na fé a partir de cada aula que tivemos. Introduzir-se na teologia foi um desafio muito grande para cada um de nós, pois trata-se de um conhecimento milenar, capaz não apenas de tentar explicar alguns aspectos da fé, mas também de produzir uma existência humana com sentido e esperança. O conteúdo teológico que aprendemos com vocês foi muito além de informações sistemáticas ou discursos elaborados. Foi um incentivo a uma vida renovada,
capaz de nos fazer nos encontrarmos mais uma vez com Jesus Cristo. A teologia, dividida em suas 5 áreas, a saber, sistemática, pastoral, moral, bíblica e a história da Igreja, nos foi transmitida com suave poesia, mas também com rigidez, com traços de doçura, mas com pitadas de aridez. As antíteses foram parceiras inseparáveis no processo teológico, e talvez também seja assim na vida, contraditória por natureza e complexa em sua essência. O movimento quenótico de Jesus nos fez aprender, entre outras coisas, que é preciso ter muita humildade para se estudar teologia. É necessário reconhecer que Deus é tão amplo e abrangente que palavras humanas não são suficientes para apreendê-lo. Tal como dizia João Batista Libânio, uma boa teologia se faz de joelhos. Acredito que fizemos uma boa teologia, pois os nossos joelhos certamente ficaram calejados de tanto rezar pelo temido exame de Universa. Haja joelhos, haja teologia. Vocês, professores, foram verdadeiros intermediários que humildemente possibilitaram o nosso amadurecimento na fé e nos valores cristãos. Foram formadores, amigos, companheiros, verdadeiras molas propulsoras que nos prepararam para alçar novos voos diante da nossa jornada. Ensinar supõe relacionamento, doação, entrega, cuidado, criatividade, envolvimento, carinho, respeito, atenção, paciência, amor. Talvez essa seja uma lista aparentemente grande de substantivos, mas todos eles retratam o que vivenciamos juntos aos professores em sala de aula. Há também os devaneios da vida e não deixamos de vivê-los, mas todos eles foram superados pela vitória que hoje se apresenta com a nossa formatura. De maneira empenhada, dedicada e esforçada, cada professor conseguiu nos mostrar que a teologia possui um espaço significativo no mundo contemporâneo, sendo capaz de inovar e melhorar a maneira de se compreender a realidade material e transcendente, contribuindo assim para dar significado à vida das pessoas. Com isso, a teologia não se torna apenas uma grande aliada da ciência natural para explicar o universo e alcançar a verdade de fé revelada por Cristo, mas também se torna uma belíssima fonte de inspiração ética e moral para conduzir o ser humano atual a uma vida feliz e espiritualizada. Nós desejamos do fundo do nosso coração ser bons padres, atentos à necessidade do povo, tal como Jesus o fazia. Esse desejo foi certamente fecundado pelo ensinamento de cada professor que tivemos e que nos ajudou a chegarmos hoje ao título de bacharéis em teologia. Nossa eterna gratidão a vocês, que com tanto zelo nos ajudaram a crescer e evoluir na trajetória com Cristo. Muito obrigado. A partir deste momento, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas homenageia por meio do vídeo os professores escolhidos carinhosamente pelos formandos de cada turma.
Convidamos agora o formado Tiago Sebastião de Brito para homenagem ao paraninfo professor doutor Monsenhor Rafael Capelato, que em seguida fará uso da palavra. Bom dia a todos. Uma saudação ao nosso vice-reitor, professor Dr. Padre José Benedito de Almeida Davi, também ao nosso diretor adjunto do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, professor Dr. Monsenhor Adriano Brolesi. Saudação ao nosso diretor da Faculdade de Teologia, professor homenageado, professor mestre Cônigo Elisiário César Cabral. Uma saudação à professora Lúcia, também homenageada desta turma, aos nossos formandos todos, aos demais professores aqui presentes, demais alunos, funcionários da nossa Faculdade de Teologia e da PUC Campinas, familiares dos formandos aqui presentes. Esta cerimônia acadêmica reveste-se de grande importância para a turma de alunos que iniciou a trajetória de estudos teológicos em 2016 e que conclui esta trajetória. Importante este acontecimento para a nossa Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Em primeiro lugar, dirijo meus agradecimentos aos formandos. Em seguida, farei um breve aceno de síntese teológica importante para a minha vida e que desejo compartilhar com todos. E, finalmente, deixarei uma mensagem para o ministério de todos os nossos formados agora. Em tudo dai graças. Agradecer é gesto de humildade e expressa grandeza de alma. Eu hoje me faço porta-voz dos colegas professores e da Faculdade de Teologia como um todo, para agradecer a vocês, alunos, o convívio nestes 4 anos e as oportunidades de mútuo crescimento e amadurecimento nos estudos teológicos e na amizade. Particularmente expresso a minha gratidão, considerando que vocês são a primeira turma com quem iniciei o magistério junto a esta faculdade e com quem desenvolvi todas as disciplinas da área de História da Igreja. Agradeço pela dedicação, pelo apoio e oportunidade que me deram de poder iniciar minhas experiências como professor. Eu também aprendi muito com vocês. Quero manifestar também um agradecimento pela capacidade que desenvolvemos juntos de enfrentar os desafios com respeito e maturidade. E cito, neste agradecimento, São Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Segundo ponto da minha fala, uma breve síntese teológica importante para a minha vida e que partilho com todos. Uma viagem para o alto. Nós fomos feitos para o alto. O evangelista São João, qual verdadeira águia que com sua versão do Evangelho eleva-nos aos píncaros da luminosa sabedoria, reporta-nos a passagem em que Cristo cura um enfermo junto à piscina de Betesda.
João 5,8, diz o Senhor: levanta-te, toma teu leito e anda. O Filho de Deus, abaixando-se de sua condição, kenosis, veio a este mundo para levantar o ser humano inteiro de suas prostrações e reconduzi-lo ao Pai, vocacioná-lo à verdadeira vida, à salvação. Podemos fazer neste sentido uma alusão à ressurreição, a anástasis do próprio Cristo, que morto na cruz e colocado na caverna sepulcral, foi levantado pelo poder de Deus, tornando-se vencedor do mal e da morte, arrancando-nos todos da prostração escura e dando-nos a vida plena em sua luz. Assim, o cristianismo, o seguimento de Cristo, torna-se um contínuo arrebatamento antropológico. O poema épico grego, conhecido de todos nós, Odisseia, de Homero, alude ao episódio em que Odisseu, na versão latina, Ulisses, indo parar junto de Circe, uma deusa bruxa ligada às funções mágicas e associada às profundezas escuras, vence o feitiço que o transformaria em um híbrido de porco e homem, graças aos conselhos de Hermes, que lhe entrega uma mística flor, a flor de mole, como antídoto medicinal. A flor em questão, segundo a tradição antiga grega, possuía raízes muito escuras e flores muito cândidas. No mito, ela simboliza o esforço humano por superar as profundezas escuras de sua prostração e elevar-se à fortaleza e à plenitude da luz. A flor de mole é, em princípio, a paideia, a educação grega, que permite ao homem levantar-se da escuridão e dirigir-se, atingir a luz. Na vida cristã, isso implica numa ascese contínua e fatigosa pelo conhecimento da verdade de Cristo. E muitas vezes, os próprios padres da Igreja recorrem ao épico grego para fazer alusão à paideia Christi, o levantar-se a partir de Cristo, por meio da oração, da liturgia, da comunhão fraterna e da solidariedade. O meu desejo sincero é que, percorridos os 4 anos dos estudos teológicos, vocês tenham feito a experiência de Deus pelo exercício da razão e que o mistério da revelação tenha tocado as potências da alma intelectiva, ou seja, a inteligência, a vontade e a memória, que se relacionam de modo interdependente. Por isso, afirmamos que a teologia começa e termina com a mística. Já foi citada aqui a palavra do Papa, que por sua vez cita Santo Tomás de Aquino. É preciso estudar teologia de joelhos e deixar que ela nos envolva por inteiro. De fato, quando nos damos conta, a pergunta por Deus toca a capacidade da inteligência, aciona em nós a vontade que permite amá-lo livre e gratuitamente, e gera a memória viva que nos faz situados no espaço e no tempo, dando significado ao mistério da história que em Cristo é elevada à sua meta. Sim, estamos diante de um caminho de espiritualidade. A teologia deve ser para todos nós uma viagem épica, não como um mito ou uma fábula, mas como caminho de experiência de Deus na concretude histórica do ser humano total. A teologia é, de certo modo, neste sentido que faço alusão, uma antropologia. Partindo do mistério divino, empreendemos o trajeto de nossas argumentações lógicas para desembocarmos novamente no mistério que devemos conhecer sempre mais, mas sem a presunção de esgotá-lo por nossas próprias capacidades.
inteligência, desejo e memória, bússolas de nossa viagem para o alto. Assim, a teologia nos deve ter humanamente elevado e, como diriam os orientais, divinizado. Da escuridão profunda da falta de sentido da vida e do pecado, para a luminosidade de Deus que se nos dá a conhecer, descobrimos-nos como viajantes em mares desafiadores e vocacionados para a meta, para o alto. Esse conhecimento de Deus pôde e poderá sempre comportar noites escuras, com a diferença de que estas são fecundas, cheias de vida e paradoxalmente mais claras do que o dia. De recomeço em recomeço, como na viagem de Odisseu, superamos inúmeras intempéries para regressar mais fortes e inteiros à nossa Ítaca, que é Deus mesmo. Por fim, minha última parte nesta fala, serviço fecundo em nome de Jesus, é o que desejo para o ministério de todos vocês. Os estudos teológicos nos possibilitaram um conhecimento fundamental para a nossa formação pessoal, humana e cristã. Ao mesmo tempo, o conhecimento adquirido será imprescindível para o exercício do ministério junto ao povo de Deus. Não subestimemos nosso povo e sua profunda sabedoria. A sabedoria dos simples, que devem ser nossos livros também. Livros vivos do cotidiano do ministério. Meu voto mais sincero é que, de uma parte, sejamos pessoas verdadeiras e, consequentemente, padres verdadeiros. E, de outra parte, que sejamos humildes e convictos de que é preciso aprender sempre para servir melhor. Em resumo, que sejamos pessoas cultivadas como plantas viçosas no solo do Evangelho. No contexto cultural em que estamos inseridos, faço votos que sejamos capazes de aprofundar sempre mais o conhecimento, sobretudo em vista do exercício pastoral junto ao nosso povo. Sejamos ainda homens humildes e de oração, místicos e mistagogos, para saciarem tantas pessoas a sede de Deus nestes tempos de aridez técnica, de ativismo e de relativismo. Sejamos, por fim, coerentes, íntegros e centrados para amar e servir de verdade a Deus que nos chamou ao ministério e servi-lo em sua igreja. Parabéns, Deus abençoe sempre e muita coragem para a continuidade. Convidamos o diretor da Faculdade de Teologia, o professor mestre cônego Elisiário César Cabral, para fazer uso da palavra. Então, bom dia a todos. Pensava comigo, tantas coisas bonitas, profundas, já foram ditas. Queria apenas, de uma maneira assim, carinhosa e humilde, em nome do corpo docente da Faculdade de Teologia, acolher a homenagem, acolher o reconhecimento que vocês manifestaram, não é, naquilo que a faculdade pôde oferecer para vocês. Então, não é com muito carinho e com muita simplicidade que nós, como corpo docente, e eu hoje na função, não é, de coordenador do curso, acolho o gesto de vocês.
e dizer assim, do desafio que nós, como corpo docente, sempre guardamos, de que os nossos estudantes, os nossos agora formados, guardem sempre no coração aquilo que a Igreja, na sua teologia, tem ensinado nesses últimos tempos, particularmente as orientações do Concílio Vaticano II. Nós vivemos um tempo de dificuldades, vocês sabem isso, vocês vivem isso no coração. E, de fato, a turma de vocês foi uma turma que estas questões existenciais, vivenciais, pulsou de uma maneira assim única. Ou cada turma tem o seu jeito, cada turma tem a sua característica. Mas na turma de vocês isso foi assim, como é que a gente diz? Chegou a esfolar a carne de alguns, né? E na minha observação e na partilha que ouvi de muitos professores, né, isto foi acompanhado, às vezes, no nosso ensinar, com silêncio, com cuidado e com oração. Então, tudo que podemos dizer neste momento, né, acolhendo todas as palavras que já foram ditas, é um agradecimento também, né? Vocês agradeceram à faculdade, aos professores, nós sentimos o quanto isso tem de carinho na vida de vocês e retribuímos o mesmo agradecimento, né? Porque, sem dúvida, cada classe, cada turma, ela acrescenta muito na vida de nós docentes. É sempre um aprendizado. É sempre uma coisa assim que nos faz, às vezes, cansados, mas nos faz reavaliar, nos faz, assim, repropor os caminhos, os métodos, e nos faz também, às vezes, convencer-se, um bom convencimento de coisas que precisam ser repetidas, ensinadas, guardadas no coração e na vida. Então, é apenas isso que eu queria dizer para vocês, não é? O nosso agradecimento em nome da faculdade, em nome do corpo docente, né? O agradecimento também aos formadores, porque aquilo que aos formadores das casas, dos seminários, né? Porque muitas coisas que repercutem aqui, até mesmo na sala de aula, tem a interface do conjunto da vida, da formação e tudo mais, né? Então, a missão de formar, né, teólogos e para o ministério presbiteral não é só da Faculdade de Teologia, é todo um contexto da igreja, uma necessidade da igreja, e um bem-querer e um amar da igreja. Então, que vocês guardem isso no coração, que vocês tenham carinho pela teologia. Alguns de vocês, não vou dizer nomes, porque isso depende de muitas outras circunstâncias, mas alguns de vocês podem contribuir nos estudos, né? Seja numa perspectiva mais pastoral, ou seja numa perspectiva acadêmica, mais aprofundada mesmo, não é? No mestrado, num doutorado, num pós-doutorado, não é? Isso não depende do nosso querer, porque vocês vão ter que conversar com o superior, o bispo, e ver condições e tal, recursos, né? Mas de modos diferentes, em graus diferentes, em ambientes diferentes, não deixem de estudar, né? Mesmo que seja assim para fazer aquela leitura para o crescimento pessoal, a vida, né, e o entendimento. Mas tudo que vocês oferecerem, né, no serviço ministerial e pastoral de vocês, né, ofereçam sempre uma coisa assim que tenha o frescor, não é, daquilo que a teologia nos ajudou
do método que aprendemos para olhar a realidade e buscar compreender os mistérios de Deus e a revelação de Deus na história. Então, nosso carinho, né, nosso sentimento assim de gratidão pela vida de vocês e por termos, naquilo que é o mistério de Deus, ter podido ajudá-los, né, na vida e no futuro de vocês. Muito obrigado. Solicitamos ao professor doutor Padre José Benedito de Almeida Davi, o vice-reitor, representando o magnífico reitor, o professor doutor Germano Rigassi Júnior, a gentileza de encerrar oficialmente esta cerimônia, preparando para o momento mais aguardado e alegre do dia, a contagem regressiva. Aguardem, portanto, em seus lugares. Antes, porém, de encerrarmos a nossa sessão solene, convido os formandos a ficarem de pé e a saudarem os seus familiares, seus codiocesanos, seus colegas de curso, né, com uma salva de palmas. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, declaro encerrada a cerimônia de colação de grau institucional dos alunos da Faculdade de Teologia, agradecendo a presença de todos e desejando sucesso aos novos teólogos e um excelente dia a todos. Muito obrigado. A mesa diretiva pode se desfazer, por gentileza. Agradecemos aos membros com uma forte salva de palmas. Senhoras e senhores, já aproveitar que os nossos formados já estão de pé, vou pedir aos senhores, por gentileza, acomodem os seus canudos na cadeira agora, tomem sua mão direita o capelo, senhores formados, por favor. Senhores convidados, senhores formados, reiteramos que nos canudos constam todas as documentações necessárias para os devidos encaminhamentos. Comunicamos também que depois dos trabalhos aqui de felicitações e lançamento dos capelos ao alto, os senhores, juntamente com os seus convidados, podem ficar à vontade no foyer para os registros fotográficos dos aparelhos telefônicos dos senhores e também da equipe contratada para esse dia. Senhoras e senhores, agora, não mais alunos, e sim formados pela PUC Campinas, acompanhados de todos nós, fazem a contagem regressiva em 5,